Sejam bem-vindos ao programa semanal Jesus e o Espiritismo, comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando de mais uma semana estarmos juntos estudando o livro Roteiro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Hoje nós vamos começar o capítulo 20, Evangelho e Dinamismo. Aproveito, deixo o WhatsApp. Quem quiser entrar em contato comigo, mandar sua mensagem, sua sugestão ou simplesmente pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão, o nosso número é 19 997 7827 94. Ali você poderá entrar em contato diretamente comigo. Então eu fico aguardando a sua mensagem. O livro Roteiro, ele é um livro sequencial. Apesar de um capítulo não necessariamente depender do outro, é muito importante que estudemos desde o começo. Se você está me acompanhando pelas primeiras vezes e tem o desejo de acompanhar os vídeos anteriores, no YouTube da TV A Caminho da Luz você encontrará a playlist em que tem desde o prefácio de Emmanuel até o presente momento. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. A sua inscrição ela é muito importante. Começa Emmanuel nos dizendo: desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa, absoluta, por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Esta colocação de Emmanuel foi respondida também por uma pergunta feita por Allan Kardec, quando ele questiona acerca da vida contemplativa, quando ele pergunta acerca de como devemos ver as pessoas que consagram o seu tempo, a sua energia, para viver enclausurados com pessoas que pensam e que agem da mesma forma. E aí é explicado para Allan Kardec e para nós outros que o desafio está em vivermos em sociedade, em convivermos com as diferenças e aprendermos minimamente a respeitarmos. Aprendemos minimamente a tolerarmos os gostos que diferem do nosso, as escolhas que diferem das nossas, a maneira de pensar e de agir que difere da nossa. Então, o encontrar uma felicidade numa vida fora dos problemas que a sociedade nos apresentam não é a solução. A solução está em como eu me coloco, em como eu comporto frente ao que me chega em família, no trabalho, na religião, na sociedade, com as informações que eu tenho acesso nas redes sociais, na televisão, no jornal. Aí eu vou gerenciando. Então o Evangelho ele também é dinâmico. O Evangelho não é estático, o Evangelho não é parado, o Evangelho não incentiva a inércia. Pelo contrário, o Evangelho incentiva o trabalho. O Evangelho incentiva a fazermos cada vez mais com desinteresse, com simplicidade, com amor à causa, com resignação. Então, o Evangelho, ele nos promove esta transformação. Ele nos promove esta vontade a cada dia de mergulharmos no novo. Então a nossa solução definitivamente não está em termos uma vida isolada, em termos uma vida reclusa, em termos uma vida fora do convívio com a sociedade, mas é dentro da sociedade como eu coloco os ensinos de Jesus sem ortodoxia, sem doutrinação, sem fanatismo, sem fé cega, como eu coloco ele no dia a dia. Continua Emmanuel. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse sinônimo de santidade.
Então tem pessoas que procuram nas montanhas, nas florestas, nos lugares mais distantes, a solução para encontrar um pouco de paz, de serenidade. Nós até encontramos, mediante ao silêncio. Mas o que adianta eu estar diante de um silêncio morto? Como eu vou saber se verdadeiramente eu estou pronto para lidar com os desafios, sendo que eu olho para um lado não tem nada, eu olho para o outro não tem nada, eu olho para frente não tem nem perspectiva? Então são os desafios e os embates do dia a dia que fortalece a couraça da fé, do amor, do entendimento. Como é que um aluno aprende? Pela repetição. Vai fazendo, erra, faz de novo, acerta, ganha estímulo a continuar. Ele vai fazendo exercícios, provas, exames, trabalhos. Nenhum aluno aprende a alfabetização indo um dia na escola. É anos para podermos conquistar minimamente um patrimônio intelectual. Não seria diferente adquirirmos um patrimônio espiritual. Ninguém gosta de uma prova na escola, porque demanda estudarmos, ficamos nervosos, preocupados, saímos da nossa zona de conforto. Agora, se não fossem as provas do dia a dia também, que lugar que nós iríamos? Como colocaríamos em prática o que temos a alegria de aprender no Evangelho? Aprender no Centro Espírita, aprender através dos livros e das lives. Se ficarmos só contemplando, adorando alto, com palavras bonitas, com palavras até sentidas, mas sem termos as provas do dia a dia, os exames do dia a dia, as descobertas e redescobertas do dia a dia, eu serei um candidato que pouco farei em prol da minha própria economia espiritual. Então o Evangelho, definitivamente, ele não nos pede a usarmos o tempo, a pegarmos a oportunidade e irmos isoladamente a título de quem vai em busca da paz. A paz não se encontra nesses lugares, no sentido espiritual. No sentido físico encontramos, porque não há nada. Mas no sentido espiritual, a paz será adquirida quando o meu meio todo estiver agitado e eu no meio dele vibrar paz. É possível? Olha os grandes homens. Chico Xavier chegava numa casa de prostituição para fazer evangelho no lar com as mulheres seminuas. Não havia problema algum. O Chico ia para conversar com presidiários no Carandiru, aqueles crimes dos mais bárbaros que haviam cometido. Não havia problema algum. Ia nos Rancenianos, quando ainda tínhamos os leprosários, hoje já não temos mais. Então, um dia chegaremos neste grau de espírito, mas ele só chegou, não foi porque ele foi para um lugar distante, foi porque ele pediu força, se esforçou, se dedicou e, meios aos problemas, ele manteve a serenidade e o equilíbrio. Continua Emmanuel. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Olha que pergunta interessante que Emmanuel deixa no ar. Ele nos pergunta a respeito do diamante. Se ficasse apenas ali para a visitação, se no lapidário, fugindo ao lapidário, será que nós daríamos ao diamante a beleza e o valor que se dá? Evidentemente que não. O que faz o diamante ser um diamante é o seu trabalho, é o trabalho do artista que pega aquela matéria bruta igual um mármore. Às vezes nós vemos uma escultura no mármore ou em qualquer pedra. Se nós víssemos aquele bloco de mármore, não valeria nada. Mas quando nós vemos uma escultura, nós passamos a admirar.
Somos nós. Nós somos esse bloco de mármore. Nós somos este diamante em natura. Nós temos potencialidade para sermos uma obra de arte. Agora, se eu serei uma obra de arte ou não, depende de mim. Eu quero ser, mas sem esforço. Sem esforço, sem dedicação e sem renúncia, espiritualmente ninguém chega a lugar algum. Quem quer chegar num lugar bom por lives está no caminho errado. Espiritualmente, o caminho é sacrifício, dedicação, esforço. Não é a lei do menor esforço. Vou ficar descansando, dormindo e eu vou ser recompensado. O Evangelho mesmo, através das parábolas de Jesus, nos ensinam em várias oportunidades que o caminho é a dedicação. O caminho é a renúncia. O caminho é a aceitação. É conformarmos e trabalharmos. Dinamismo. E não pararmos num banco, olhando para um lado, olhando para o outro, sem uma perspectiva espiritual. O Evangelho abre horizontes. O Evangelho nos mostra uma realidade. Mas está em minhas mãos que tipo de joia eu serei. Em natura, ainda com muito a ser trabalhado e sem qualquer valor espiritual, ou se eu já sou um diamante, se eu já sou uma obra de arte no mármore, numa pedra. Quem vai esculpir o nosso interior somos nós. Quem vai dar os contornos morais para o nosso espírito somos nós, não é o outro. Então Emmanuel pergunta, será que daremos valor? Evidentemente que não. Se eu pegar uma pedra in natura, se eu pegar uma joia in natura, se eu pegar qualquer coisa que não foi trabalhado, eu vou olhar para aquilo e não vou dar valor. Eu vou olhar, até admirar, até me encantar com o tamanho, com a beleza, com a exuberância, com a cor, mas não vou dar aquele valor de quando já está acabado, quando já está pronto, quando já está à nossa disposição usarmos, vermos ou contemplarmos. Então, está em nossas mãos o tempo que vamos sair de um estágio para o outro. Não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende de ninguém além de mim e do meu esforço. Nós vamos para o intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos no intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Capítulo 20, Evangelho e Dinamismo, do livro Roteiro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Continua Emmanuel nos ensinando. Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Jesus, ele nunca foi a favor da ociosidade, muito pelo contrário. Jesus foi o exemplo do devotamento. Devotava o seu tempo, a sua hora de descanso, em prol de um bem maior. Jesus, ele é sinônimo de trabalho. Jesus, ele é sinônimo de dedicação. Jesus, ele é sinônimo de uma personagem que trabalhou a existência toda procurando em cada minuto levar o consolo, o amparo, as explicações e o entendimento. E na sua divina mensagem não sobra espaço para cultivarmos, cultuarmos o cansaço demasiado. O corpo é uma ferramenta e necessita do descanso, necessita do repouso. Da mesma forma que um carro chega na reserva do combustível, da mesma forma que
Tudo que nós vamos fazer precisa de energia, inclusive nós precisamos nos alimentar para energizarmos o corpo e ter força para a continuidade. Nós também precisamos respeitar o limite do corpo. Mas não esta ociosidade que nós vemos, não este culto à inércia espiritual como temos visto. Culpávamos a pandemia, já não estamos mais na pandemia. Culpávamos que as casas espíritas estavam fechadas. Hoje as casas espíritas já não estão mais fechadas. Culpávamos isto, culpávamos aquilo, mas eu nunca vi ninguém culpar. O que me falta é vontade. O que me falta é determinação. O que me falta é objetividade na minha vida espiritual. O que me falta é ter comprometimento comigo em primeiro lugar. Antes de eu pensar em ter comprometimento com o Cristo, antes de eu pensar em ter comprometimento com os bons espíritos, antes de eu pensar em ter comprometimento com qualquer encarnado, eu tenho que ter comprometimento comigo. E compreender que o trabalho na seara de Jesus não é para o outro, é para mim e por mim. Eu ainda não estou em condições de ajudar ninguém. Eu estou em condições de me ajudar. Antes de eu querer ajudar os outros, eu preciso compreender que a mensagem do Cristo é para mim. Eu olho para uma mensagem, acho lindo e terceirizo. É boa para o meu filho, é boa para a minha mãe, é boa para o meu pai. Enquanto eu não olhar para o espelho e falar assim, é boa para mim, me serve, me traz luz, me traz reconforto, me traz entendimento, e eu não procurar vivê-la, eu vou ser um cristão capenga. Eu vou ser um cristão meia boca. Eu vou ser um cristão medíocre. Porque eu acho que a mensagem é sempre para o outro. Eu acho que a mensagem é sempre para o outro. O outro está errado, o outro é imoral, o outro é vicioso ou viciado, o outro é imoralizado. Como se eu não fosse. Então, antes de eu observar o outro, seja quem for o outro, próximo ou distante de mim, eu tenho que olhar para mim e ver que Jesus trabalhou a vida toda, nos seus 33 anos, narrados pela história, com afinco, com determinação e, acima de tudo, com objetividade. Se eu não tiver um objetivo, de onde eu estou, para onde eu quero chegar, eu não vou sair do lugar espiritualmente dizendo. Continua Emmanuel. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. Então Jesus ele não furtou em conversar com prostitutas, em estar com pescadores, com centuriões, com funcionários de Herodes, com doutores da lei, com fariseus, saduceus. Jesus ele não escolhia as pessoas que estavam ao seu lado. Jesus ele simplesmente levava a mensagem. Quem fosse até ele. Jesus nunca bateu na porta de ninguém. As pessoas que iam até Jesus. Isso é um dado interessante também. Continua Emmanuel. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Então a boa nova. Boa nova são os ensinos de Jesus, o Evangelho. A boa notícia. As pessoas chegavam para Chico Xavier e perguntavam assim, Chico, qual a boa nova? Uai, meu filho, a boa nova é o Evangelho de Jesus. E sem sombra de dúvidas, o Evangelho de Jesus é a boa nova. É a mensagem que revigora, é a mensagem que traz entusiasmo, é a mensagem que nos traz a alegria para continuarmos a nossa jornada terrena. E é interessante que o Evangelho ele foi modificado. Ele foi deturpado, ele foi mutilado em seus conteúdos ao longo do tempo, ao longo das convenções humanas. Eu tenho para mim que um dia, quando estivermos mais espiritualizados coletivamente, nós teremos a oportunidade de vermos realmente quem foi Jesus e a sua divina obra. Porém, hoje nós já temos contornos maravilhosos, como as bem-aventuranças, as parábolas,
o jeito de Jesus dar respostas para muitas situações que até hoje aflige o coração humano. Então a boa nova é esta exaltação, como ele nos diz aqui, seja no nosso coração, seja pela fala ou pelo verbo, e através dos nossos braços representando as ações. O cristão que não trabalha por si e pelo meio que está, não compreendeu a premissa, o princípio, o ato basilar de ser um cristão, que é dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado, é compreendendo que se é compreendido, é amando que se é amado. É uma lei tranquila de compreendermos, é uma lei objetiva que nos mostra uma realidade que não é nova, caminha conosco há 2000 anos, mas que por muito tempo nós fomos pretextando falta disto, falta daquilo, ou isto e aquilo outro, e fomos levando, sempre jogando para o amanhã. E hoje, que estamos no limiar de uma nova era, não temos a precisão de uma data, já que o próprio Kardec nos diz que a data pertence a espíritos de alta potencialidade moral, mas fato é que nós estamos chegando no limiar de uma era, que pode perdurar muito tempo. Então nós precisamos, nesta encarnação, fazermos um pouco mais, um pouco melhor, dedicarmos ainda mais do que já estamos dedicando. Se queremos verdadeiramente chegar melhor no mundo espiritual, o caminho é um só, é trabalho e dedicação. É trabalho e esforço. É trabalho e modificação de hábitos, pensamentos, comportamentos, postura. Então a boa nova, o Evangelho, os ensinos de Jesus, nos ensinam a termos este novo comportamento frente à nossa própria consciência, não frente ao próximo, mas frente à nossa própria consciência. Continua Emmanuel, não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Jesus, ele nunca furtou de estar com o desamparado. Hoje em dia, dentro das religiões, queremos ficar apenas no discurso, o que é muito bonito, muito oportuno, muito válido, mas não queremos mais lidar com a doença. Não queremos mais lidar com a aflição material. Teve casas espíritas que o primeiro departamento que fechou na pandemia foi o assistencial, no momento que aumentou desemprego e fome. E casas que retornaram e não voltaram às atividades assistenciais. Então, se eu não consigo levar informação é importante, levar consolo é importante, mas levar também o que comer para as pessoas, Jesus nos ensinou isto na véspera das bem-aventuranças. Aproximadamente 5.000 pessoas ouvindo Jesus, todos famintos. Jesus, antes de ensinar as bem-aventuranças, que é um hino de louvor, está intacto ali o pensamento de Jesus, ele deu o que comer para aquelas pessoas. Então nós precisamos ver estes exemplos, que constroem um novo entendimento e passa para nós também uma nova responsabilidade. E a última frase para o programa de hoje, lembrando que cada capítulo dividimos em 2 programas, Emmanuel nos fala: vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Eu amo Jesus porque ele não foi um mero comentarista. Eu amo Jesus, eu sigo Jesus por ver no seu exemplo o meu norte. Eu não sigo Jesus cegamente. Eu não perco a minha autonomia por seguir Jesus e por ser religioso, não. Eu vejo em Jesus um libertador de consciências. Eu amo Jesus porque ele esteve junto com o pobre, com o doente, com o carente,
com o aflito, ele esteve junto com o sofredor. Ele não estava nos palácios, ele não estava nas casas principais dos homens daquela época, ele não estava nos banquetes dos nobres, dos ricos, dos poderosos. Pelo contrário, ele estava junto do sofredor. Ele se colocava à disposição do aflito. Ele procurava levar respostas para aquele que trazia perguntas sinceras. Levava amparo para homens e mulheres, jovens e velhos. Não deixava ninguém à disposição, ninguém na mão, ninguém sem um auxílio. Todos que chegavam até ele, uma palavra ele tinha, um abraço ele tinha, uma orientação ele dava. É este Jesus que eu amo, é este Jesus que eu sigo e que eu peço força e luz para todos os dias poder comentar o seu nome e o seu exemplo. Vamos caminhando para o término do programa semanal Jesus e o Espiritismo. Agradeço a TV A Caminho da Luz, a TV Mundo Maior e até o nosso próximo encontro.